Chamamos agora a senhora Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, para a sua apresentação no painel O Presente e o Futuro do Armazenamento de Energia no Brasil. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente nesse fórum tão importante. Agradeço ao Grupo FRG pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o estado da arte de baterias para armazenamento de energia. Bom, a gente vê um cenário mundial, né, na busca de novas formas de soluções que venham agredir menos o meio ambiente. Aí a gente vê o advento dos veículos elétricos, as fontes de energias renováveis, como eólicas, sistemas fotovoltaicos. Todas essas soluções envolvem, de alguma forma, o uso de acumuladores de energia. E vem-se aí busca, né, de acumuladores de energia que atendam alguns requisitos. Dentro desses acumuladores de energia, vem se destacando as baterias, né? A bateria é uma forma de acumular energia na forma química, e aí ela se transforma naquela forma química elétrica. E tem vários tipos de baterias, como bateria chumbo-ácido, bateria níquel-cádmio, bateria de lítio. E aí essas baterias têm diferentes densidades de energia. Então, conforme a aplicação, você vai precisar de uma forma ou outra de densidade de energia. Esse gráfico mostra, além das baterias, algumas outras formas de armazenamento de energia, né? Como supercapacitores, sistemas de flywheel e no eixo Y. A gente vê a classificação na forma de potência, que é quando a potência quer dizer que você vai disponibilizar uma elevada corrente num curto espaço de tempo, e no eixo X é apresentado a classificação da densidade de energia, que está relacionado com termos de autonomia. Então, nós vamos focar aqui essa apresentação em alguns tipos de bateria, tá? Uma das baterias, que é a mais antiga, né, ela foi inventada em 1849, é a bateria chumbo-ácida. E ela é muito utilizada nas várias aplicações industriais, desde no sistema de backup, por exemplo, das estações telefônicas, na partida dos carros, em submarinos, né? E com o advento das outras tecnologias, né, a bateria chumbo-ácida também vem sofrendo melhorias para ela também agregar valor e também ficar competitiva. Porque um dos problemas da bateria chumbo-ácido, em comparação às tecnologias, por exemplo, de lítio-íon, ela é muito mais pesada, né? Mas o que tem se feito, né, nas baterias chumbo-ácidas, quais são as melhorias que tem se feito, né? A bateria chumbo-ácida é uma das inovações que tem sido feita nela, principalmente na placa negativa, você usar a placa negativa à base de carbono ou aditivos de carbono. Por que isso? Porque essa solução você consegue melhorar a bateria em termos de aceitação de carga, e ela, por exemplo, numa aplicação de um veículo híbrido, ela consegue aceitar a energia regenerativa também. E quais são as características da bateria chumbo-ácida, né, avançada? A bateria tem uma tensão nominal de 2 volts, uma energia entre 10 watts-hora por quilo a 40 watts-hora por quilo. A placa negativa, aqui vem a diferença, não é só chumbo, a placa negativa tem chumbo e carbono, a placa positiva é a mesma composição da bateria convencional, peróxido de chumbo, e o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico também, e além da bateria chumbo-carbono, que já é uma solução que tem no mercado, está se desenvolvendo a bateria bipolar, onde a placa positiva e negativa é numa única estrutura e você tem uma membrana separando. Com isso, você consegue compactar a bateria. Quais são algumas vantagens e desvantagens? Não, vantagens, né? Baixa emissão de gases, suporta as maiores correntes na recarga, menor demanda de manutenção, e é uma tecnologia, a bateria chumbo-ácida de 1849 é uma tecnologia muito avançada. Desvantagem, é mais sensível às condições operacionais, questão de temperatura, também tem risco de avalanche térmico, e a bateria de chumbo-ácida contém o metal pesado, que é o chumbo. Mas vale ressaltar, gente,
que em termos de reciclagem, a bateria de chumbo ácido, inclusive pelo tempo de sua invenção, ela tem um processo muito bem, ela recicla praticamente todos os seus componentes, são reaproveitados, cerca de mais de 95%. Tá? Uma outra bateria que vem chamando atenção em aplicações também estacionárias é a bateria de sódio cloreto de níquel, né? Essa bateria, ela contém, ela tem uma tensão de tensão nominal de 2,58 volts, a energia dela é de 90 a 150 watts-hora por quilo, então, se comparado com uma chumbo ácido de 40, ela é muito mais leve, né? A placa negativa é a sódio fundido, e a placa positiva é o cloreto de níquel. O eletrólito é um sal fundido de sódio com perclorato de alumínio. Então, essa bateria, por ter sódio fundido, a temperatura dela de operação é de 250 a 300 graus Celsius, porque o sódio só fica fundido nessa temperatura. Essa bateria hoje, ela é só fabricada hoje por um fornecedor, que é a FS Sônica, então isso dificulta um pouco, no meu ponto de vista, né, a sua expansão e as suas aplicações, porque a bateria precisa ter desenvolvimento, então você tem mais gente trabalhando, vendendo a bateria, produzindo, você vai ter mais pesquisa e mais produto também, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Essa bateria também, ela possui um sistema de monitoração e gestão, BMS, ela tem pouca demanda de operação. Uma das vantagens é que tem uma larga faixa de operação, nos 30 a 60 graus, então, ela para trabalhar, né, ela vai precisar operar 270 graus, e ela é muito boa em ocasiões que você tem que trabalhar com operação em temperatura elevada. Uma desvantagem, uma elevada autodescarga. O que quer dizer isso? Quando eu desligo a bateria, ela, para manter aquele aquecimento a 270 graus, ela vai tirar parte da energia da própria bateria. Então, quando você vai desligar, para você ativar a bateria, você vai precisar de no mínimo 24 horas, né? E o tempo de recarga é de 8 horas e parte da energia da bateria é utilizada para seu aquecimento. Bom, uma bateria que tem se destacado muito a tecnologia é a bateria de lítio-íon. Por que o lítio? Porque o lítio é um metal pequeno, com um elevado potencial eletroquímico e leve. Então, é um material muito bom para se armazenar energia, porque ele vai dar autonomia, né? Só que o lítio, em contato com o oxigênio do ar ou umidade, ele sofre combustão espontânea, isto é, pegar fogo. Nossa, como resolver esse problema, né? Então, a engenharia, né, a engenharia química, na década de 90, começou a introdução dos telefones móveis celulares e o mercado demandando que aparecessem novas tecnologias que você conseguisse armazenar mais energia, mais autonomia, fosse mais leve, para atingir esse mercado. Aí surgiu a bateria de lítio, mas, nossa, ela não pode ser em contato com o oxigênio do ar. Então, o eletrólito dela, né, em vez de ser um eletrólito aquoso, como nas tecnologias de chumbo ácido, por exemplo, ele é um solvente orgânico com sais de lítio. Só que esse solvente orgânico, ele trabalha numa faixa, ele é só estável numa pequena faixa de tensão e temperatura. Como resolver essa questão? Então, a resolução dessa questão é que toda bateria de lítio, para manter ela trabalhando em segurança, né, manter essa faixa de tensão e temperatura bem controlada, ele tem que ter um BMS, que é o BMS chama Battery Management System. Então, a bateria de lítio, toda e qualquer bateria, a bateria do nosso celular tem um BMS. E quais são as características? Né? Ela tem uma tensão cerca de 3,6 volts, a densidade, a energia varia de 100 watts-hora por quilo a 250 watts-hora por quilo. A placa negativa geralmente é grafite, mas pode ser titanato também. E a placa positiva são óxidos metálicos de lítio, ou à base de cobalto, ou à base de manganês, ou à base de ferro fosfato de lítio. Então, quando a gente fala de bateria de lítio, tem várias gamas de baterias comerciais hoje no mercado. Tá? É uma gama ampla. E conforme a aplicação,
você vai usar uma tecnologia. Eu falo que não tem uma tecnologia hoje que é boa para tudo, que atinge todas as características de excelência, né? E o eletrólito é um sal de lítio misturado em solventes orgânicos, geralmente à base de carbonato, embebidos num separador. O separador fica entre placa negativa e positiva, que evita o curto-circuito entre as placas. E aqui está o BMS, né, que a gente fala. Então, nessa parte verdinha que a gente pode ver aqui do gráfico, é onde a faixa, é que a bateria trabalha numa faixa segura. Se ela for para tensões mais elevadas, tem reações que são reações exotérmicas que pode levar a bateria a explodir. Tensões menos elevadas, tensões menores, né, uma descarga profunda da bateria, também pode causar problemas na bateria, pode causar até formação de dendritas de lítio, que pode causar sua explosão. E temperatura elevada também pode causar a decomposição de vários materiais, vários processos de degradação, que pode levar a perda de vida útil, como a questão de pegar fogo. Então, o BMS, gente, é imprescindível numa bateria. E ele tem que ser muito confiável para garantir a segurança e a vida útil. Quais são as funções do BMS? Eles têm funções de controle, como sobretensão, subtensão, sobrecorrente, temperatura e curto-circuito interno. Além disso, o BMS tem embutido 3 algoritmos. O algoritmo que avalia o estado de carga, o algoritmo que avalia o estado de saúde e o algoritmo que faz o balanceamento de energia entre as células, porque quando você põe várias células de lítio para operar junto, eles têm um desbalanceamento de energia. Então, tem que atuar nessa questão, porque senão você vai perder vida útil. E quais são? E aqui são as diferentes químicas de cátodo, principalmente, né, de bateria de lítio. Por exemplo, aqui a gente pode ver a bateria à base de cobaltato de lítio. Foi a primeira bateria lançada na Sony em 1900, comercial, né, 1981. E aqui nesse gráfico, vocês podem ver várias características da bateria, como intensidade de energia, potência, segurança, desempenho, vida útil e custo. Então, a gente pode ver que você não tem uma tecnologia que atingiu o máximo de características o máximo de desempenho em todas essas características. Então, dependendo da aplicação, eu vou utilizar um tipo de química. Por exemplo, hoje, no mercado de veículo elétrico, é usada muito a química NMC, níquel, manganês, cobalto, ou NCA. Por exemplo, hoje no mercado de bateria estacionária é utilizado muito a química LFP. Qual a diferença dessas duas? A LFP tem menor densidade de energia, ela é mais pesada, mas ela é mais segura, tem mais vida útil. Mas a NMC para um veículo elétrico, ela é mais leve, tem maior densidade de energia, maior autonomia. E, por exemplo, tem a bateria à base de titanato, que apesar dela não ter uma boa densidade de energia, mas ela tem uma boa densidade de potência, ela é segura, tem um bom desempenho, né, em termos cíclicos, mas o custo é elevado. Então, conforme o projeto, conforme o que vai ser aplicado à bateria, que se define qual a melhor química que se deve ser usada. E aqui, quais são as partes constituintes de uma bateria de lítio? Então, aqui, a bateria de lítio vem quebrando vários paradigmas das outras tecnologias, né? Ela, para funcionar, aqui ela vai ter que ter as células de lítio, né? Que são essas azulzinhas aqui. No caso, essa célula é na forma prismáticas, mas ela pode ser na forma pound ou forma cilíndrica. Além das células, a gente tem aqui o BMS, que é o circuito eletrônico, conforme a gente tinha falado. Outra parte é o empacotamento, e o empacotamento é um item muito importante na bateria, a questão do empacotamento e das soluções para aliviar a parte térmica, né? Então, a dissipação térmica. Então, a parte de empacotamento, dissipação térmica também é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho nos projetos. E aqui é o módulo da bateria. Então, o módulo, ele é composto pelas células, pelo BMS e pelo empacotamento. E a bateria aqui, a gente pode dar uma olhada, né, no lado direito, que a gente tem aqui 4 módulos ligados em paralelo. Aí a gente vai fazendo os conjuntos conforme a necessidade. Então, a bateria de lítio, ela envolve
muitas áreas da engenharia, né? Envolve, apesar do Brasil não fabricar célula, mas nós podemos sim atuar na questão do desenvolvimento do BMS, da parte do empacotamento, dessa outra parte da solução que envolve a parte química, envolve engenharia elétrica, engenharia mecânica, hardware, software, algoritmos, então é um mundo a ser explorado. Quais são as vantagens e desvantagens? A bateria de lítio tem alta densidade de energia, ocupa pouco espaço, possui sistema eletrônico de controle e monitoração, suporta elevados picos de corrente, uma característica muito boa dela, excelente desempenho em aplicações cíclicas, dura muitos ciclos de carga e descarga. Outra característica que está relacionada com o tipo de reação é baixo tempo de recarga, de 1 a 3 horas, tem recargas aí até de minutos, né? 15 minutos, meia hora. Elevada eficiência de carga e descarga. Desvantagem, ela tem que ter um BMF imprescindível, confiável e com desempenho adequado. Pequenos desvios de tensão de operação podem reduzir a vida útil dela e ela tem problema de avalanche térmica. E quais são as novas gerações? Nós já estamos aí chegando no mercado as novas gerações de bateria de lítio. Então, hoje que já está chegando, você está tentando fazer, é diminuir cada vez mais a quantidade de cobalto, porque ele é caro, é um dos componentes mais caros da bateria, tem problema da onde se encontrar o cobalto, e aumentando as concentrações de níquel e manganês. Outra questão, isso é no catodo, na placa negativa no anodo, está se tentando misturar outros componentes, como, por exemplo, o silício. Outra coisa que tem se trabalhado muito para a questão de segurança, por exemplo, é o eletrólito sólido. Em vez de você usar o solvente líquido, você vai usar ele de uma maneira ou outra na forma sólida. E outra coisa, coberturas de superfície, nanocompostos. Agora, mais a longo prazo, há 10 anos, né? O que se está esperando? A utilização, em vez do lítio com grafite, por exemplo, na placa negativa, usar o lítio metálico. Mas o lítio metálico hoje, o problema é que ele forma dendritas de lítio e ele vai provocar curto-circuito entre as placas. Então, o eletrólito sólido vem a viabilizar também o uso do lítio metálico, que ele tem uma maior densidade de energia. E o eletrólito sólido com lítio metálico, né? Então, daqui os próximos aí, acho que até 10 anos, e usar outros, por exemplo, outros tipos de materiais, né? Tanto para a placa negativa como positiva, e a bateria de lítio-ar também, usando o ar como um dos componentes. Então, se busca hoje na bateria aumentar autonomia, densidade de energia, segurança e redução de preço. E outra bateria que tem se falado muito também para armazenamento de energia, que tem vários projetos pilotos, né, no mundo inteiro, são as baterias à base de fluxo. Tem vários tipos de baterias de fluxo, aqui eu estou citando um fluxo, que é o chamado fluxo de vanádio. Então, a bateria aqui, a energia armazenada não está na forma sólida, mas ela é armazenada em 2 líquidos aqui, à base de materiais de vanádio. Então, a sua autonomia vai depender da quantidade de material que você vai ter desses 2 materiais. E a densidade de energia não é muito elevada, é de 10 Wh por quilo a 20. A placa negativa e a positiva são compostos de vanádio e o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Quais são as vantagens? Elevada autonomia, possui também um sistema de monitoração embutido na bateria, menor impacto ambiental, não possui metal pesado. Desvantagem, ocupa maior espaço, manutenção mais complexa, por ter todo um sistema de bombeamento, é uma tecnologia em desenvolvimento e o vanádio é um material caro. Mas tem outros fluxos, outras baterias de fluxo, muitos desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, todos em protótipos. Né? Aqui só eu falei dos tipos de bateria, né? Então a gente tem as de vanádio, bromo, polissulfeto, ferro, crômio, zinco, brometo, zinco, sério e várias outras. Tem bateria só a base de ferro também, então tem bastante coisa em andamento. E aqui são uma tabela que mostra algumas comparações básicas entre essas tecnologias, né? Aqui vamos pegar na parte a densidade de energia, então a bateria chumbo ácida vai de 25 a 50, por exemplo, a de lítio é de 100 a 260 Wh por quilo. Então, a de lítio você vai conseguir armazenar 4 vezes mais a densidade de energia do que uma bateria chumbo ácida, né? Aí vem as características, por exemplo, de eficiência. Por exemplo, a bateria chumbo ácido, ela tem uma eficiência máxima de 85%,
a de lítio já vai de 90 a 95. São reações paralelas que ocorrem durante a sua recarga. E aí a vida útil projetada das tecnologias também, que vai de 10 a 15 itens. Outro item interessante também é a vida cíclica, e que a gente vê que a bateria de mostra de 500 a 2.000, a bateria de lítio-íon mais de 5.000 ciclos. Claro que isso depende da aplicação, depende da temperatura e também da qualidade das células, né, e do próprio BMS. Mas são as características que estão aí apresentadas. Aqui são alguns exemplos de energy storage de grande porte conectado à rede. Então, isso já é uma realidade, né, que tem se acontecido no mundo inteiro. E aqui no Brasil também a gente já tem alguns projetos demonstrativos aqui. E quais são as tendências futuras? A gente vê aí tecnologia sendo pesquisada, a base, por exemplo, em vez de ser lítio-íon, sódio-íon. A bateria de sódio-íon já tem alguns protótipos de capacidades maiores já sendo testada, né? Então, acredito que talvez daqui a uns 4, 5 anos já esteja mais comercial, porque o ciclo de desenvolvimento de uma bateria pode levar até 10 anos, sair da pesquisa até chegar no mercado, é um ciclo longo, né? Tem a bateria de alumínio-ar e outra tecnologia, as bases de metal-ar. Então, um dos materiais utilizados na placa positiva é o ar. Então, uma bateria muito leve é o sonho. Só que isso é muito difícil está sendo difícil de viabilizar uma bateria que tenha muitos ciclos de carga e descarga. Então, tem se pesquisado várias baterias à base de ar, zinco-ar, alumínio-ar, manganês-ar e lítio-ar também. Está em pesquisas laboratoriais e tentando aí ver o que você tem de desafio e esse desafio sendo vencido. Então, quais são as conclusões? A gente tem grandes investimentos a nível mundial em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa pesquisa e desenvolvimento tem sido alavancada principalmente para o crescimento da questão do veículo elétrico e agora em armazenamento de energia. Claro que se você viabiliza uma bateria para o veículo elétrico, a aplicação em armazenamento de energia é com requisitos muito mais fáceis de atingir do que o veículo elétrico. Então, você desenvolve uma bateria para um mercado, outro, com pequenos ajustes, você consegue atingir outro mercado também. E nisso, o preço das baterias estão reduzindo, e no meu ponto de vista é um caminho sem volta, né? A gente não vai ficar fora do mundo, o mundo inteiro está correndo para ter essas soluções, e isso acaba chegando aqui no Brasil também. Aqui é só os laboratórios do CPQD, a gente tem trabalhado no desenvolvimento, no estudo de novas tecnologias e no desenvolvimento também das baterias de lítio-íon, não na célula, mas sim toda na parte do BMS, os algoritmos dos empacotamentos mecânicos. Agradecemos à senhora Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, pela sua participação